nós utilizamos alguns critérios para escolher a nossa fé, escolher em quem acreditar. Como que esse processo, não sei se processo é a palavra certa, mas como que a fé surge no sujeito, surge em nós? Que critérios utilizamos? Tem critérios? Alguns têm, Everaldo. Alguns acreditam em Deus porque, por exemplo, eles voltaram a enxergar quando eram crianças. Algo dito como um milagre. Eles desenvolveram algo que a gente chama de fé empírica, porque ela é oriunda de um fenômeno, ela é oriunda de algo concreto, de uma experiência que se deu. Ele deveria estar cego até hoje e, sem explicação nenhuma, voltou a enxergar. Então, desde que ele era criança, ele passa a acreditar. Outros, eles passam a acreditar por uma necessidade de momento, porque eles precisam de algo para lhes salvar, para lhe dar um norte, por exemplo. Isso é tão comum em pessoas que, por exemplo, têm problemas de saúde do nada, pessoas que estão seguindo a vida delas e de repente descobrem que estão com um tumor, estão com um problema cardíaco, estão com uma doença muito grave. Elas começam a acreditar justamente porque, para elas, acreditar neste momento é uma necessidade. É algo que vem para lhes dar forças, para lhes dar um norte, para lhes salvar. Já para outros, a fé, ela nasce das ideias. Alguns, eles simplesmente em algum momento da vida começaram a pensar: olha, nessa vastidão que é o universo, tem que existir alguma coisa lá fora. Alguém deve ter feito tudo isso. Alguém deve ter criado as leis da natureza. Alguém deve ter organizado a vida. Alguém deve ter criado e planejado todo esse planeta, porque existe todo um equilíbrio. Veja, pessoas que para elas a fé nasce de uma mistura de abstrações, de raciocínios, de prejuízos, e prejuízo no sentido de um juízo prévio, a priori, de ideias complexas, literalmente. Outros acreditam vindo de um tópico 1 do mundo. Eles acreditam porque a família acredita, porque os seus conhecidos acreditam, porque os seus amigos acreditam, porque a comunidade acredita, porque cresceu dentro de um ambiente religioso. E aqui é importante tomar um cuidado, porque não é raro que determinadas pessoas acabem acreditando em coisas que não têm a ver com a IP delas, com a estrutura de pensamento delas. Então, como eu disse antes, é comum que algumas pessoas cheguem ao consultório dizendo: olha, tem alguma coisa errada, eu não me sinto bem com a minha nova fé, eu quero ajuda para lidar com isso. E às vezes essa fé, que nasceu de uma experiência, que nasceu de um processo existencial, ela não vai ter a ver com preceitos internos do sujeito, com coisas determinantes da sua estrutura, com os seus modos de ser, com a essência daquilo que está nela. Às vezes a gente pode adaptar isso, às vezes a gente corrige certos fatores em consultório e a pessoa segue com a crença dela. Às vezes o caminho dela é passar a acreditar em outras coisas. Então, para cada pessoa aqui há uma resposta, né? Sim.